hoje, na liturgia da palavra, fala sobretudo do amor de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos uma declaração de amor de Deus, por meio do profeta, a cada um de nós. Quando Deus fala, amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. É Deus que nos ama com esse amor eterno, que nos atrai com a sua misericórdia. Quantas vezes eu, posso falar por mim, mas tem se deparado, já tenha se deparado com esse amor que nos atrai, essa misericórdia que nos ama, até mesmo quando nós achamos que nós não merecemos, quando nós temos certeza que nós não merecemos. Deus nos ama, nos atrai ao mesmo tempo. Misericórdia sempre nos ativa, nos vai atrás de cada um. E é esse amor incondicional que o Evangelho de hoje nos fala também. Então, qual que é o contexto do Evangelho de hoje? Jesus estava passando por uma região pagã, uma região que não acreditava no nosso Deus. Acreditava em falso Deus, ou não acreditava em algum Deus. Era uma região de pagãos. Jesus e seus discípulos não esperavam ali nenhuma manifestação de fé. Aquele povo não tinha nada a ver com Deus. Pertencia, não acreditava naquilo que os judeus não acreditavam. Então ali Jesus passava, com certeza, não esperava nenhuma manifestação de fé vinda daquele lugar. Mas uma mulher, com certeza, já tinha ouvido muito falar de Jesus, ela vai até Jesus e começa a gritar, reconhecendo em Jesus o Filho de Deus. E é o que a palavra de Deus nos fala. A fé vem por ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvido. E aquela mulher, com certeza, já tinha ouvido muito sobre Jesus. Que Jesus curava, que Jesus era o Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus. Então ela começa a gritar, a clamar por Jesus, pedindo a libertação da sua filha, que estava atormentada por um demônio. E Jesus, naquele momento, ele se silencia. E é o que muitas vezes nós experimentamos nesse silêncio. Deus parece não falar conosco, mas não porque não quer. Muitas vezes, ou ele fala e nós não escutamos, ou às vezes ainda não está na hora de ele falar. Vai falar na hora certa. Então aquela mulher experimenta esse silêncio de Deus. Ela parece estar sozinha ali naquele momento. Mesmo estando diante de Jesus, ela se sente, talvez, nesse primeiro momento, sozinha. E os discípulos se incomodam com aquela mulher. Como Jesus ficou calado, eles começaram a questionar. Manda ela embora. Por que não manda ela embora? Faz ela com que ela saia daqui. Ela está nos atrapalhando, algo nesse sentido. Mas depois Jesus, aí sim ele fala, ele dá uma resposta inesperada, dizendo que foi enviado apenas para as ovelhas da casa de Israel. Porque, de fato, a missão primeira de Jesus é essa. Né? Ele veio para aquele povo escolhido. Aquele povo que já pertencia ao Senhor. Ele veio para resgatar esse povo. Apenas desse povo escolhido. E a mulher tem uma atitude mais inesperada do que a resposta que ela fala. Ela se prostra, na verdade. Ela se aproxima e se prostra diante de Jesus. E continua persistindo no seu pedido. Jesus fala, não fica bem tirar o alimento dos filhos para dar aos cachorros. Parece uma resposta muito sem educação de Jesus. Não é que ele chama ela de cachorrinha no sentido de não posso tirar os pães daqueles aos quais tem direito para dar ao outro. Posso tirar da boca de um para dar na outra. E a mulher dá uma resposta ainda mais inesperada. Ela fala, é verdade. Ela se coloca numa posição de humildade. Mas ela entende que ela não está pedindo para tirar da boca de ninguém. Ela está pedindo para que Jesus deixe de dar esse alimento a outro. Ela quer o mínimo. Ela quer nem que seja as migalhas. E a migalha, o mínimo de Deus para nós, é o máximo que nós temos. Deus ter muito pouco, esse pouco de Deus é para curar a nossa vida, para nos dar o que nós precisamos. Mas Jesus fica mais inesperado. Palavras com a resposta daquela mulher, que ela se contentaria até mesmo naquele pouco que Jesus poderia dar a ela. Ela concorda, Jesus fala, seja feito conforme
sua fé está fazendo o milagre da sua filha seca. Ela se contentava com aquilo ali. Jesus, naquele momento, vê a fé daquela mulher. Como que nós podemos entender essa atitude de Jesus? Como eu disse, parece muito estranho, mas Jesus, talvez, naquele momento, estivesse querendo purificar a fé daquela mulher. Ela não deveria ter fé em Jesus. Ela não era daquele povo. Jesus talvez estivesse ali purificando a fé daquela mulher, fazendo com que ela fizesse uma profissão de fé muito mais certa, muito mais pura, de que Jesus é o Senhor. E naquele momento Jesus expande a missão. E seria apenas para um pouco, Jesus já atinge aquela mulher. E aquela mulher nós podemos entender que ela representa cada um de nós. E a princípio não estaríamos nessa missão. Mas que Jesus nos atinge agora. E um dia também atinge esse poder. Então ela representa todos nós. E não fazíamos parte, mas que fomos atingidos por esse amor, por essa misericórdia. Que a primeira leitura nos fala. Todos nós, alcançados por esse amor, agora pertencemos a esse rebanho do Senhor, como o Salmo de hoje nos falou. O Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Então, agora nós somos do rebanho do Senhor, e Ele nos guarda como pertencentes a esse rebanho. Nós somos essas ovelhas, cuidadas, guiadas, amadas por Deus. Para finalizar, nós podemos pensar em três virtudes, três atitudes que essa mulher tomou diante de Jesus, que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Nós precisamos para a nossa vida. A primeira delas é a humildade. Deixar a nossa soberba para nos aproximarmos de Jesus, para nos prostrarmos diante de Jesus. Então, a primeira coisa que aquela mulher nos ensina, a primeira virtude que ela usou ali diante de Jesus foi a humildade. A segunda, a fé. Acreditar que Jesus tem o poder, mesmo quando ele parece estar calado. Pois a humildade veio a fé. E por último, a perseverança. Porque ela poderia ter desistido ali naquele momento de Jesus. Ela poderia ter desistido diante da resposta dos discípulos que queriam afastá-la. E ela poderia ter desistido diante da primeira resposta de Jesus. Mas não. Ela foi perseverante e pela fé, pela humildade, ela conseguiu aquilo que ela desejava. Então, são essas três coisas que nós podemos aprender e colocar em prática na nossa vida. A humildade, a fé e a perseverança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, motivados pela escuta da palavra, confiemos ao Senhor nossas necessidades, dizendo: Senhor, nós confiamos em